Olá, meu nome é Josemir. Faço licenciatura em língua portuguesa na Faculdade FAEL. Então, a proposta em decorrência de toda a situação que nós vemos do surto de pandemia global, resolvi então fazer uma intervenção como proposta de trabalho com os alunos do ensino médio, com os alunos do primeiro ano. A proposta é trabalhar a escrita através da utilização do estilo textual que são as crônicas. Então, a ideia da crônica é estimular aos alunos a percepção de uma leitura e também da escrita. Então, utilizou aí como conteúdo estruturante a produção textual e como conteúdo básico as crônicas. Então, para a gente ter uma ideia, as crônicas é uma narrativa que ela conta aquilo aquilo que nós gostaríamos que fosse, ou que aquilo como se fosse. Nas crônicas nós encontramos narrativa que é um olhar de alguém sobre alguma situação. Então, a proposta foi desenvolvida, eu entrei dentro de uma turma de uma professora de língua portuguesa do colégio que eu trabalho, que é Arnaldo Busato, que fica em Pinhais, e lá eu fiz essa atividade junto com os alunos. Então, eu utilizei uma crônica, e a partir desta crônica, eles desenvolveram uma crônica dele, né? Então, fazendo um paralelo entre a crônica e a notícia é algo que conta uma história agora, que trata de uma realidade nesse instante, que fala do presente. A notícia, ela relata ou revela um acontecimento através dos fatos. A crônica não. A crônica narra uma percepção que nós temos sobre o fato. Então, a crônica é algo que trata sobre o nosso imaginário, como nós gostaríamos que fosse. Existe uma crônica que é bem famosa, que é do Graciliano Ramos, que ele fala de como que se deve escrever. E daí ele faz uma alusão às lavadeiras de Alagoas. E aí ele escreve da seguinte forma: deve-se escrever da mesma forma como as lavadeiras lá em Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molhar uma roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torce o pano, molhando novamente, voltando-se a torcer, colocando o anil, ensaboam e torce duas vezes, depois enxágua, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão, bate o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida, e mais outra, tossem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito isso é que elas dependura a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever deveria fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Graciliano Ramos, então, nessa crônica que ele escreve, ele faz uma alusão de como que ele gostaria que fosse a escrita, como que deve ser a forma de se escrever. Então, um texto bastante mexe com o imaginário, porque ele dispõe de uma estratégia para a construção de uma escrita. E a partir disso, então, eu elaborei também uma crônica que vai ajudar, que acabou ajudando os alunos a também a pensarem como escrever. Então, como que a aula aconteceu? Primeiro, apresentei essa crônica do Graciliano Ramos, que é como lavar a roupa, e eu faço uma alusão aí de como que escrever um texto. E daí eu falei assim, a crônica é uma percepção de como o aluno tem sobre uma determinada realidade. E aí eu fiz uma crônica com uma percepção de alguma realidade, ou como mexer com o meu imaginário, que é uma crônica que fala sobre aí um varal, que é uma extensão daquilo que o Graciliano Ramos coloca, que era a ideia de lavar roupa. E eu podia pensar assim, deve-se escrever também como se estende roupa. E aí a crônica que eu escrevi chama-se Crônica do Varal, e ela fala o seguinte: através da varanda vasta que demonstrou-se o mundo real, as lembranças estendidas contavam história de ontem e de hoje. O mundo era travestido de ideias.
Todos estavam lá, mas precisava estar? Aquele varal era a expressão que existia alguém ali, que o espaço não era abandonado. Abandonado era olhar dos que transitavam por ali. A rede era a expressão de um descanso que não poderia acontecer naquele momento. Através da sacada aberta, apresentou-se ao mundo para ser visto, pensado e acolhido, expôs-se a deixar-se abraçar pelo olhar. Esse exercício de estender roupa e de pensar, a exposição que nós fazemos quando escrevemos um texto, é uma construção assincrônica ou crônica das nossas ideias postas, que não tem um compromisso em ser real, mas que lida com o nosso imaginário ou a nossa percepção sobre o mundo. Essa perspectiva, então, da crônica, da leitura e depois, posteriormente, da escrita, a gente sugeriu que os alunos escrevessem uma crônica sobre uma determinada situação que tocasse ou que chamasse a atenção deles em algum momento das coisas que estavam à sua volta. Foi essa a proposta que daí eles